O plano de trabalho analisou o processo de adoção de medidas preventivas no âmbito do sistema de justiça penal e socioeducativo, a partir da análise de sua implementação na prática pelo Estado brasileiro. Para tanto, promoveu um estudo de caso focado no Distrito Federal, tendo como referência a emergência da pandemia Covid-19 e a adoção de medidas desencarceradoras pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, TJDFT. Dentre os principais esforços promovidos pelo Estado brasileiro para conter a disseminação do coronavírus, destaca-se a edição da Recomendação número 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que recomendou aos membros do Poder Judiciário a adoção de medidas preventivas desencarceradoras no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Apesar disso, o quadro de superlotação dos estabelecimentos prisionais não foi revertido, o que indica uma possível resistência na aplicação de tais medidas. A pesquisa foi desenvolvida nos marcos da pesquisa empírica de abordagem qualitativa e utilizou métodos comuns nas ciências sociais, como a revisão bibliográfica de literatura jurídica sobre o sistema penitenciário nacional, para entender como as desigualdades socioeconômicas e raciais delimitam a sua estrutura, os efeitos da pandemia de Covid-19 sobre o cárcere e as estratégias que poderiam ser adotadas pelo para conter a disseminação do vírus nas prisões. Como estratégia de abordagem empírica ao fenômeno, a pesquisa foi estruturada no formato de um estudo de caso sobre o tratamento do tema no âmbito de uma circunscrição judiciária específica, a saber, a do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Para tanto, foram analisados os acórdãos proferidos pelo TJDFT em sede de habeas corpus que façam referência à Recomendação número 62 do Conselho Nacional de Justiça por meio da plataforma Pesquisa de Jurisprudência disponível no site do Tribunal. O advento da pandemia se mostrou um grande desafio para os governos mundo afora diante da necessidade de adoção do distanciamento social para frear a disseminação do vírus e, consequentemente, evitar o colapso dos sistemas de saúde. Nesse contexto, a população privada de liberdade se mostra os mais vulneráveis, devido à impossibilidade em manter o distanciamento social. Além disso, a gestão da saúde nos presídios se revelou um problema de saúde pública no geral, já que um surto nesses ambientes pode amplificar a transmissão da Covid-19 nas comunidades em que se encontram. Quando se considera a realidade brasileira, marcada pela superlotação e condições precárias dos presídios, que dificultam a ventilação dos ambientes e a higienização individual, e favorecem a disseminação de doenças infecciosas como SIDA, hepatite C e a tuberculose, o cenário se torna ainda mais preocupante. A precariedade dos presídios brasileiros é potencializada pelo fenômeno do encarceramento em massa, que se observou no país nas últimas décadas. Houve um aumento de 330,9% no número total de presos no sistema penitenciário entre os anos de 2000 e 2020. Esse quadro demonstra uma massiva e persistente violação de direitos humanos das pessoas privadas de liberdade, conforme reconheceu o próprio Supremo Tribunal Federal no julgamento da medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 307, quando caracterizou o sistema penitenciário brasileiro como estado de coisas inconstitucional, resultado de falhas estruturais e falência de políticas públicas. Considerando ainda que é dever do Estado garantir as condições mínimas de dignidade da população sob sua guarda, o enfrentamento à Covid-19 nos presídios se manifesta ainda como uma questão de direitos humanos, devendo o Estado adotar medidas para garantir o direito à vida e à saúde dos presos. Dentre as principais medidas de prevenção à Covid em presídios recomendadas pela literatura, destaca-se o consenso de que é necessário a liberação temporária ou definitiva dos presos, especialmente daqueles que possuem maiores chances de desenvolver o quadro grave da doença, bem como pessoas que respondem por crimes de menor potencial ofensivo. Além disso, também foram propostas no sentido de intensificar a educação em saúde de presos penitenciários,
implementar medidas de testagem em massa e de triagem dos casos suspeitos, suspender visitas de familiares e advogados e reduzir as transferências entre presídios. Nesses últimos casos, devem ser levados em consideração os possíveis efeitos psicológicos desencadeados pelo superisolamento, que pode trazer efeitos graves na saúde mental dos detentos.